Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Que bom o Senhor nos dar uma oportunidade nova. Estamos aqui juntos para pensarmos sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos em nossas rodas de estudos bíblicos do próximo sábado, o dia 1º de março de 2025. Que bom a palavra do Senhor ser aberta diante de nós. Quanta coisa nós temos para aprender com ela. Quanta coisa. E por esses tempos nós estamos falando sobre o Espírito Santo, esse agente da divindade que cuida de todos os interesses da igreja, mas também que acompanha em particular cada uma das pessoas que se apresentam para servir a Deus. Ele trabalha em nosso favor, ele age em nosso favor. Falamos sobre a pessoa dele, sobre o agir dele, sobre ser ele esse agente de milagres que estimula o seu povo, os seus adoradores, a continuarem no temor a Deus, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Falamos nestes sábados mais recentes sobre dons do Espírito Santo, e que talvez no imaginário da maioria dos cristãos seja o ponto central, o primeiro, o tema recorrente que vem primeiro à mente de qualquer cristão quando falamos do Espírito Santo. Tem tudo a ver, Espírito Santo e dons. E a gente já teve a oportunidade de verificar que sim, o Espírito Santo dá dons, mas não somente os dons que aviva a igreja, aviva o servo do Senhor, estimula o adorador a querer estar mais próximo de Deus, louvá-lo, bendizer o seu nome, falar da sua palavra, ouvir da sua palavra, enfim. Esses dons, eles são estímulos para a nossa comunhão com Deus, e também o Espírito Santo nos capacita a crer, a ter fé em Deus. Afinal de contas, nós, seres humanos, fomos criados para estar junto de Deus. Fomos criados para conviver com Deus. O pecado nos tornou uma criatura decaída e isso nos afastou de Deus, e isso tem perturbado milhares ao longo do tempo, que questiona, que pergunta, que duvida, que blasfema por vezes a respeito de Deus, porque não o vê, não é alguém com quem ele tem contato, com quem ele conversa, como nós conversamos uns com os outros. Mas o Espírito Santo, apesar de todas as nossas ignorâncias sobre o grande interesse dele em nos favorecer e nos proteger, ele, mesmo assim, não desiste de nós. Então falamos nos dons, nesses últimos sábados,
e nos ministérios. E a gente pode concluir, relacionado aos dons, de que a igreja só tem a sua dinâmica, a igreja só tem a sua forma de atuar, de agir, graças ao Espírito Santo. Ele prepara e estimula pessoas para ministérios, para serviços na igreja. E ele também dota a igreja de virtude, de poder, de tal maneira que a igreja, que é formada por homens imperfeitos e falhos, a igreja se torna um organismo invencível. De tal maneira que, a despeito de tudo que a história tem demonstrado que a igreja cristã tem passado, mas ela vem seguindo, às vezes aparentemente quase destruída, mas o Senhor estando presente, estando junto, estando ao lado, a igreja permanece. Hoje nós vamos abrir uma sequência de reflexões sobre a manifestação do Espírito Santo no cenáculo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é uma narrativa ímpar. Não tem nada que se assemelhe ao ocorrido ali registrado em Atos capítulo 2. E eu vou ler para vocês os 13 primeiros versos de Atos capítulo 2. Traz a seguinte informação: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos de Jesus reunidos no cenáculo, no mesmo lugar. Eles estavam ali orientados pelo Senhor que eles deveriam permanecer ali até que eles recebessem a virtude do Espírito Santo. Eles não dá para entender o que é que eles tinham na mente, qual era a expectativa, o que é que ia acontecer com eles, mas eles estavam ali. De repente, o verso 2: veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Uma rápida consideração sobre o verso 2. Eles estavam reunidos num ambiente fechado, ali no cenáculo, um salão. Segundo consta, esse salão ele ficava na parte superior da casa. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Irmãos, o que aconteceu? Não ventou nada ali, não teve vento, apenas um ruído, um barulho, um som que semelhante ao som provocado por um vento muito forte. Todos nós já ouvimos o som de um vento muito forte, como os fios da rede elétrica, as árvores. Quando o vento passa pelo telhado da casa muito forte, tem um som característico. Então veio assim um som e encheu toda a casa em que estavam sentados. Quer dizer, aquele som todos eles perceberam. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não foram línguas de fogo. Não caiu, não veio sobre eles língua de fogo. Mas foram línguas, quer dizer, alguma manifestação física que Lucas narra como sendo línguas brilhantes, porque como que de fogo, e pousaram essas línguas sobre todos os que estavam reunidos, de tal maneira que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sobre o verso 4, nós vamos conversar um pouco mais à frente, num outro momento, para a gente não confundir o andamento do assunto como nós estamos propondo que andemos nele. E aí uma explicação agora de
Lucas, do editor, até o verso 4, ele narra o que aconteceu ali no cenáculo, entre os discípulos ou com os discípulos, quando o Espírito Santo foi derramado. Nos dizeres do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja ali, nesse dia, nesse episódio narrado aqui nos 4 primeiros versos. E então Lucas vai explicar que em Jerusalém, naquele dia, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E ele vai explicar que Jerusalém, além da sua população natural, tinha muito turista, tinha muito religioso que estava ali para cumprir aquilo que estava prescrito em relação às festas, que eles tinham por 3 vezes no ano a obrigação de vir a Jerusalém. Então estava ali muita gente, judeus, todos judeus. Em Jerusalém estavam habitando judeus, crentes. E quando o Espírito Santo, na descrição que Lucas faz até o verso 4, caiu sobre os irmãos, o barulho foi para além do cenáculo. E o barulho foi para a rua. E eu imagino que o cenáculo era um lugar, um terraço, um lugar alto, talvez com janelas abertas. E vocês sabem, todos nós sabemos, quando o barulho sai de um ambiente num lugar mais alto, o som expande, vai muito mais longe, muito mais rápido e muito mais forte. E então, com a descida do Espírito Santo, os crentes ali, os discípulos glorificando a Deus, falando em língua e louvando a Deus, o barulho atraiu as pessoas. E no verso 6 diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Tá. E o verso 7: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que estes homens não são todos galileus? Esses que estão falando. Apenas um detalhe: veja que os que correram para ver o que estava acontecendo não disseram, eles não são todos judeus. Que eles eram judeus, eles sabiam. Mas a expressão aqui, a identificação, não são todos galileus, esses homens, porque os galileus era de uma região da Palestina que era considerada povo muito pobre, povo muito simples, povo muito ignorante, povo sem cultura. E quando eles viram os galileus com toda aquela ênfase, com toda aquela impostura de voz, falando inclusive em línguas que eles sabiam que não havia ainda estudado sobre aquelas línguas, enfim. Então a expressão não são todos galileus quer dizer, não é gente totalmente simples, humilde, talvez analfabeta. E como, no verso 8, como nós ouvimos eles falar numa língua que nós conhecemos porque nascemos nesses países? Ok. E no verso 9, vai dizer os países, aí que nós temos 15, 16 ou 17 nações: Partos, Meda, Lamita, e até o verso 10. E aí no verso 11 conclui a lista de pessoas, de países que estavam ali representados, e certamente ficou alguns também. Mas o que Lucas conseguiu catalogar, e eles disseram: todos nós temos ouvido esses galileus falarem em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Muito bem. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, quer dizer, eles não estavam entendendo, e eles diziam uns aos outros: que é isso? E alguns, como sempre, e tem aqueles que zombam, diziam: eles estão bêbados. Claro que um bêbado não tem a capacidade de fazer aquilo que os discípulos estavam ali a fazer. Mas o fato é que esse é o nosso texto básico para a gente abrir o
o nosso assunto, as nossas considerações que faremos neste sábado e durante alguns sábados seguintes, vamos estar falando sobre esse mesmo episódio, mas abrimos essas considerações, essa leitura, Atos capítulo 2, versos 1 ao 13. Claro que esse texto, esse trecho, tem acompanhado a igreja cristã desde o começo, e estudiosos já têm se dedicado e produzido livros, discursos, escrito artigos, defendido teses para explicar, dar a sua versão sobre os acontecimentos que estão registrados aqui em Atos capítulo 2, nesses versos que nós lemos. Mas nós vamos caminhando para poder a gente ir tirando as nossas próprias conclusões com base naquilo que a palavra de Deus nos permite entender. Pois bem, o Espírito Santo, esse é o nosso tema, e a sua manifestação no cenáculo. Hoje, a primeira parte. Na introdução do nosso roteiro, a gente vai dizer que no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos contém o registro de um episódio que muito tem atraído a atenção de todos os leitores da Bíblia. Leitores, estudiosos, mestres, doutores, gente entendida da língua original da Bíblia, gente entendida da geografia bíblica, dos tempos bíblicos. Não são apenas, aliás, quase nenhum curioso. São pessoas sérias, dedicadas, pesquisam e tiram as suas conclusões. Apesar de não sermos talvez um doutor, uma pessoa tão profundamente entendida da literatura bíblica, mas o Espírito Santo é o agente que inspira e ajuda qualquer um que se aproxime dele a entender a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus não é graça concedida aos estudiosos apenas no sentido de serem mestres, doutores, entendidos. Qualquer pessoa que em oração, numa postura de pessoa de humildade diante de Deus, pode entender. O Espírito Santo pode falar à sua mente, ao seu entendimento, e a pessoa compreender perfeitamente o que as Escrituras estão a nos dizer. Mas no capítulo 2 do livro dos Atos, e somente nele, consta um momento em que o Espírito Santo foi no dizer do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, lá do profeta Joel, ele foi derramado sobre a igreja que se encontrava reunida em Jerusalém. O episódio é, de modo geral, bem assimilado por todos, exceto o contido nos versos 4 ao 13. Nesse trecho do capítulo consta um fenômeno até então desconhecido pelos crentes, que é falar em línguas, como um dom concedido pelo Espírito Santo. No centro da narrativa estão os versos 7 e 8, os quais registram a admiração de judeus que, embora estivessem em Jerusalém, eles não moravam ali à época dos fatos. Eles diziam estarem ouvindo na língua em que foram nascidos seus irmãos judeus, a maioria galileus, falarem das grandezas de Deus. O ponto controverso entre os estudiosos, o dom de línguas, merece nossa reflexão com temor e reverência. Sempre que nós lemos a palavra de Deus, é preciso que a gente esteja atento. O que a palavra de Deus está a nos dizer? E eu estou dizendo isso porque é comum a gente ouvir pessoas indagando, dizendo: para que serve esse dom? E quando eu ouço isso, eu fico pensando: quem nos concedeu os dons foi o Espírito Santo. E, portanto, quem é o homem imortal para questionar a validade, a utilidade, o objetivo daquilo que o Espírito Santo faz? Por isso nós chamamos os irmãos a que leem Provérbios capítulo 9, verso 10, que vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
e a ciência do santo, a prudência. Portanto, os dons espirituais, o agir do Espírito Santo concedendo os dons espirituais, eles, ao invés de serem questionados, nós devemos estar atentos e buscar entendimento para a edificação nossa e daqueles que nos ouvem. Na reflexão 1, a gente vai dizer que todos os dons concedidos pelo Espírito Santo aos crentes merecem cuidadosa atenção de nossa parte. Esses dons, eles estão listados lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versos 8 ao 10, que nós lemos na reflexão do sábado passado. Contudo, o dom de línguas merece particular reflexão, não porque ele seja mais importante que os demais, absolutamente não. A Bíblia não menciona, entre todos os dons, no caso dos dons espirituais listado ali em Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 10, a Bíblia não faz qualquer menção de ser esse ou aquele dom de maior ou de menor importância. Exatamente o contrário, pois, sendo esse o dom de língua um dom espiritual, não devemos nem podemos tratá-lo atribuindo-lhe significados e funções claramente desprovidos de sentido que se sustentem no contexto das Sagradas Escrituras. Nem o dom de língua e nem qualquer outro dom deve ser tratado como dom de segunda classe, dom que se questiona. O Espírito Santo faz. É aquilo que o próprio Espírito Santo questiona os israelitas através do profeta Isaías, dizendo assim: escuta, quem é a criatura que vai chegar ao Criador e dizer, por que o Senhor me fez assim? Não tem sentido. Igualmente não tem sentido para nós, os crentes desta época, depois de Cristo, questionar o Espírito Santo e dizer, por que o Senhor deu esse dom? Como é que esse dom acontece? Esses dons atrapalham, esses dons escandalizam. Esses tipos de considerações, eles são impróprios. Porque quem somos nós para questionar o Espírito Santo? Sempre que nós percebermos que alguma coisa no nosso agir não está bem, é problema do nosso agir, não do agir do Espírito. Portanto, é preciso olhar para Deus com temor, olhar para os dons espirituais igualmente com temor santo. Na reflexão, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então essa é a função do Espírito Santo, fazer revelado a nós gratuitamente aquilo que Deus tem para nós como coisas boas para nós. Portanto, buscar desfrutar disso é uma graça que merece todo o nosso zelo, todo o nosso cuidado, e jamais questionar para que serve esse dom, a não ser quando nós estamos buscando entendimento. Então, para que é isso? Vamos saber por quê. Mas questionar no sentido com o objetivo de rejeitar qualquer uma das manifestações do Espírito Santo na modalidade de dons, seria uma afronta, uma atitude afrontosa contra o próprio Espírito Santo. Ele nos deu dons, nos dá suas graças, e Ele só nos dá o que é melhor para nós. Muito bem, mas na sequência 1 a gente vai dizer que jamais devemos entrar para o cenáculo. E aqui num exercício que a gente propõe, que cada um pense, vamos entrar lá no cenáculo, vamos perceber o ambiente no qual aqueles discípulos estavam reunidos. Imagine você lá,
de repente o barulho, de repente sinais visíveis, de repente os irmãos falando em línguas, glorificando a Deus, e toda aquela manifestação do Espírito de Deus envolvendo todas aquelas pessoas, atraindo multidões que estavam mesmo lá de fora. Enfim, vamos entrar para o cenáculo para a gente poder entender aquele ambiente e o que está acontecendo ali. Mas jamais devemos entrar para o cenáculo, aquele local onde os discípulos se achavam reunidos, à procura de entender o que se passa ali, sem antes passarmos pelo Monte das Oliveiras. Eles estavam ali com orientação de Jesus: ficai na cidade de Jerusalém. A gente precisa ouvir isso. A gente precisa entrar para o cenáculo ouvindo Jesus dizendo: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder? Sim. Como assim? Vá para lá. Permaneçam lá. Com essas palavras em mente é que podemos começar a entender o que o Espírito Santo deu à igreja lá no cenáculo. Qual seja, o Espírito Santo deu poder para a igreja e não habilidades. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: Jesus falou para eles: recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. É comum nós ouvirmos pessoas que se colocam dispostas a nos ajudar a entender Atos 2, a definir os dons do Espírito Santo como habilidades que o Espírito Santo dá às pessoas para elas poderem serem discípulos de Jesus, falar do Evangelho de Jesus, pregar a palavra, anunciar a pessoa de Jesus. Não é isso que nós encontramos na Bíblia. Irmãos, poder e habilidade é coisa completamente diferente. E o Espírito Santo, na palavra de Jesus, ele diz: olha, fique na cidade de Jerusalém, fiquem reunidos, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês e ele vai dar poder, vai revestir vocês de poder e não de habilidade. Portanto, os dons do Espírito Santo não nos habilita para qualquer coisa, para qualquer atividade, mas ele nos outorga condições para a gente poder resistir o pecado, resistir o diabo, resistir o mal, resistir às tentações, resistir à controvérsia, resistir às oposições, resistir aos algozes, resistir tudo que nos possa ferir a atenção de tal maneira que a gente, se não se cuidar, deixe de enxergar Deus na causa que abraçamos. O Espírito Santo é poder do Espírito Santo. Isso não é habilidade. Não é como ir numa academia e você vai treinar autodefesa, vai treinar como você imobiliza um eventual assaltante, um eventual homem, pessoa, um personagem que aparece para te atacar. A igreja não é uma academia que cria, que dá condições para as pessoas se habilitarem para certas coisas. O Espírito Santo dá poder. Por isso a igreja é o que é. Por isso que a igreja ninguém a detém. Porque ela tem poder. E poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, não tem força que se lhe opõe à altura. Muito bem, na reflexão 2, a gente vai dizer que entender estas coisas do que acabamos de falar do Espírito Santo é tão fundamental quanto profundo. Pensemos no que nós acabamos de dizer.
Habilidades estão ligadas a talento natural que uma pessoa carrega consigo desde o nascimento e que, dependendo do seu interesse, gasta tempo a se dedicar para se aperfeiçoar na sua habilidade. E isso nada tem a ver com dom espiritual. E não foi habilidade que os discípulos receberam no cenáculo. Se nós entrarmos, como a gente propôs em início ali, se nós entrarmos no cenáculo e contemplarmos a cena com a nossa mente ali, nós vamos encontrar homens, mulheres ali cheios de poder, cuja finalidade era lhes equipar, segundo as palavras de Jesus, para o preparo que eles deveriam ter para ser igreja. O evangelista Lucas escreveu no capítulo 24 do seu evangelho, a partir do verso 44, as palavras de Jesus a seus discípulos. São estas as palavras que eu vos disse, palavras finais de Jesus, quando ainda estava convosco. E isso depois da ressurreição. E Jesus havia dito, fez eles lembrado de que Jesus tinha dito que convinha que se cumprisse tudo que a respeito dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E eles então, Lucas registra um fato fenomenal, e eles abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E Jesus disse mais: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados, e em todas as nações fizesse isso, começando por Jerusalém. E dessas coisas, quais coisas? De que eu morri e fui sepultado, e ao terceiro dia ressuscitei, porque o que eu fiz foi para a remissão dos pecados de vocês. E vocês, destas coisas, vocês são minhas testemunhas. Mas para vocês testemunharem isso, verso 49 do capítulo 24, eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém por enquanto, não saia dali, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é maravilhoso isso? É isso. Então, Atos 2, a manifestação do Espírito Santo no cenáculo foi com a finalidade de dotar a igreja de poder, fazer a igreja um corpo poderoso, não poderoso para vencer exércitos, não poderoso para guerrear contra nações e vencê-las, não poderoso para realizar grandes feitos diante da sociedade, mas poderoso contra as hostes do mal, porque a pregação do Evangelho tem um grande opositor, que é o diabo, que é o autor do mal. E a igreja só consegue ser igreja a despeito de toda investida do mal. A igreja tem conseguido sobreviver e vai sobreviver, manter-se de pé até Jesus voltar, por causa dos discípulos lá no cenáculo. Lá nós vamos entender que, tal como aquela geração que estava ali, ao longo dos séculos, milênios, o Espírito Santo tem trabalhado para que a igreja continue tendo poder para continuar. Nós estamos aqui tão distantes do cenáculo, em um momento e lugar também tão diferentes daqueles onde tudo começou, mas continuamos impulsionados pelo mesmo poder que atuou lá. Continuamos a viver debaixo da mesma força, da mesma virtude, aquela que os discípulos receberam. Recebereis virtudes ao descer sobre vós o Espírito Santo. Desde o cenáculo, o Espírito Santo não deixou nenhuma geração sem a cobertura do seu poder, de tal maneira que aquelas primeiras gerações foram igreja,
e cumpriu o seu papel de igreja, assim como nós somos igreja e vamos continuando o nosso papel de igreja. O cenáculo continua preparando e outorgando poder para cada geração, para que cada geração continue sendo igreja. Irmãos, pense nisso. Pense nisso. O que aconteceu lá no cenáculo foi um fenômeno porque foi um acontecimento que envolveu pessoas, mas que não dependeu nada dessas pessoas. Foi totalmente divino. Graça do Espírito Santo. E aquilo que aconteceu vem acontecendo, repercute até os nossos dias e vai repercutir até quando o Senhor voltar. Portanto, estejamos preparados, atentos ao cenáculo, porque lá o Espírito Santo outorga poder para a igreja, para as pessoas, para elas poderem se manter e ser a igreja do Senhor invencível, conforme está escrito em Mateus 16, 18. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O Espírito Santo nos conceda a graça de continuarmos como igreja sua, como igreja santa, como igreja revestida do seu poder. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!